Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo do capítulo 11, Esquecimento do Pretérito, da obra Dimensões da Verdade de Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco. Esquecimento do Pretérito. Então ela diz assim: conquanto estejas informado, apesar de estares informado, a respeito da ação do passado sobre o presente, deixas-te dominar quase sempre, com muita frequência, por dúvidas atrozes que espezinham tuas convicções, fazendo-te sofrer. Conjecturas quanto ao esquecimento que acompanha o espírito na reencarnação e supões que esse ouvido, que esse esquecimento, de certo modo se faz obstáculo ao discernimento entre os amigos e os adversários da tua felicidade. Seria mais justo que, assim pensas, em momentos de rudes provanças, os centros da memória anterior, de vidas anteriores, fossem libertados, esses centros, e a censura que frena, que reprime as recordações, deixassem fluir os rios do conhecimento, de modo a agires com acerto. Confessas intimamente o tormento que te consome por caminhares sem conhecimento do destino, tendo em vista a ignorância do pretérito, assinalando desolação e dor. E concluis apressado que a reencarnação em tais bases, com esquecimento, não expressa condignamente o amor de nosso Pai, afirmando que, em ti mesmo, não encontras na memória os fundamentos que favoreçam a segurança que gostarias de possuir para levares de vencida a experiência evolutiva. Pensas que seja assim, né? Acreditamos que seja assim, que deveríamos recordar do passado, porque a recordação do passado nos daria o conhecimento da experiência adequada para acertarmos com relação ao futuro. É também o que traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, né? Se eu não me engano é o item 11, que vai falar justamente que as pessoas consideram um equívoco a falta de recordação das experiências de vida pregressa, porque, sendo experiências, nos deveriam auxiliar. E Kardec nos diz efetivamente que não. E que, confiando em Deus, se esquecemos de vidas pregressas, é porque há nesse esquecimento uma utilidade. E que a recordação, por consequência, ele faz então a afirmação negativa. A lembrança traria gravíssimos prejuízos. Poderíamos estar numa posição de humilhação excessiva ou de orgulho. Numa situação ou noutra, todas as relações sociais estariam prejudicadas. E a nós mesmos em tal ponto que poderíamos perder até o livre-arbítrio, uma capacidade de decidir por nós mesmos, por vontade própria, a respeito de nossa vida. Então vejam como seriam gravíssimos os equívocos se recordássemos dos equívocos, se recordássemos dos equívocos de vidas anteriores. Nós poderíamos perder a capacidade de decidir a respeito de nossa vida por vontade própria. E acrescenta Kardec, frequentemente nós
renascemos no mesmo meio, com o mesmo grupo de pessoas, para a reparação do mal. E se recordássemos daqueles aos quais odiamos, provavelmente o ódio renasceria novamente em nossos corações. E diante daqueles aos quais ofendemos, nós talvez estivéssemos numa posição de extrema humilhação. E que Deus nos deu então o que é necessário para progredirmos. As tendências instintivas a serem modificadas e a voz da consciência que nos adverte a respeito das más tendências, né, que muitas vezes surge como vontade equivocada dos nossos corações. Então, como nós estamos, mesmo com essas más tendências, nós próprios assim nos construímos em vidas anteriores. E é sobre essa tentação que muitas vezes sentimos que devemos voltar completamente a nossa atenção para que consigamos vencê-la. A voz da consciência, que muitas vezes nos falam os espíritos superiores, são os conselhos que nos advertem o que é o errado, o que é o certo, qual que seria a boa direção a seguir. E a recordação plena dos erros de vidas pregressas, Deus nos faz esquecer porque ela nos prejudicaria. Então nós estamos na melhor condição para progredirmos tendo a voz da consciência e um conhecimento a respeito das tendências instintivas das quais devemos buscar nos libertar com todo o esforço possível. Acrescenta Kardec que o esquecimento é só na vida corpórea, que o retorno à vida espiritual nós lembraríamos do passado. Agora, André Luiz, no livro Ação e Reação, ele ainda complementa um pouco mais a Allan Kardec, afirmando que a recordação do retorno no mundo espiritual vai depender do quanto nós evoluímos aqui. Porque se são recordações que ainda nos abalariam mesmo no plano espiritual, nós não recordamos dessas vidas anteriores. É até um dos capítulos primeiros do livro Ação e Reação. Então, o esquecimento é só na vida corpórea, como diz Kardec, no plano espiritual a gente recordará dessas vidas anteriores e acrescenta André Luiz, caso a vida tenha sido de progresso e essa própria recordação no plano espiritual não nos traz prejuízo. Volta em Kardec no Evangelho. Nos sonhos, quando estamos descansando no sono, podemos ter uma ciência a respeito dessas vidas pregressas que nos possam auxiliar na direção correta, no caminho a ser seguido. E recebemos força também que devemos aproveitar na boa direção para a liberdade das nossas más tendências. Então vamos voltar aqui agora com Joana. Então a Joana diz que essas afirmações iniciais é que estamos acreditando ser um equívoco não recordar das experiências de vidas pregressas. Diz ela então, pensas que nós pensamos assim. E, no entanto, desconheces a mecânica do raciocínio a nascer nos centros cerebrais. Quer dizer, o que ela está falando aqui é que, mesmo sem recordar de vidas passadas, se nós observarmos o progresso da raça humana desde os tempos primérvios, desde dos hominídeos em períodos muito remotos, em períodos de milhões de anos, nós estamos seguindo com o auxílio divino e devemos nele confiar, porque nós hoje pensamos, mas nós desconhecemos como a mecânica do raciocínio nasce nos centros cerebrais. E Deus, ao longo desses milhões de anos, nos construiu assim. Estamos muito melhores do que fomos. É o que Kardec diz, né? Tenhamos fé em Deus. Se Deus nos faz esquecer é porque há nisso utilidade. E ele diz, Kardec, né? Se recordássemos de vidas pregressas,
haveriam gravíssimos prejuízos. E a Joana complementa dizendo, olha, nós hoje raciocinamos, mas nem sempre foi assim. E nessa caminhada do passado até hoje, quem nos construiu foi Deus. E nós pensamos, mas não sabemos como ocorre a mecânica do raciocínio em nossos centros cerebrais. Complementa ela ainda a respeito dos benefícios que Deus nos deu. Ages por impulsos desconhecidos. Impulsos desconhecidos. E ignoras a razão desses impulsos. São ainda benefícios que nós recebemos da divindade. Nela devemos confiar. Vives governado por automatismos fisiológicos que mantêm a harmonia orgânica sem lhe conheceres a procedência. São benefícios divinos que recebemos. Continua ela nos benefícios divinos. Vês, ouves, sentes, falas, distingue gostos, no que se refere aos débeis órgãos dos sentidos físicos, sem indagações. Nós somos oriundos do reino animal e anteriormente do reino vegetal e anteriormente do reino mineral. E ao longo desse progresso nas mãos de Deus, hoje vemos, ouvimos, sentimos, falamos, distinguimos gostos com relação ainda a esses órgãos débeis dos nossos sentidos físicos, quer dizer, o progresso é de muito mais desenvolvimento dos órgãos. E nós, vendo, ouvindo hoje em dia, não temos indagações a respeito. Mas como se deu essa construção nossa na mão de Deus? E como é que agora estamos afirmando que, com relação à reencarnação, deveríamos recordar de vidas passadas? Deus sempre faz o melhor. Esse é o intento de Joana a nos trazer essas observações. Continua ela. Observa a dificuldade que experimenta uma criatura excepcional, aprendendo a falar, aprendendo a comer, a controlar os movimentos. Sim, aí observamos as crianças em tenra idade. E elas são magníficas, são excepcionais. E estão aprendendo a falar. Como pode? Como acontece isso? Aprendendo a comer, aprendendo a controlar os movimentos. É Deus quem cuida de todos nós. Entenderás então que, se não te é lícito recordar o passado, há outros espíritos mais esclarecidos, há outros espíritos mais fortes que o teu, é permitido navegar no oceano das recordações com alguma segurança e naturalidade. Quer dizer, alguns espíritos com um conhecimento mais profundo, mais esclarecidos do que nós e também mais fortes. Eles podem recordar e nós não. Porque eles, recordando, estariam seguros e seria para eles algo natural. Nós não. A recordação não seria natural e nos abalaria. Mas, a depender da nossa evolução, de quanto nós nos dedicarmos, podemos com segurança e naturalidade, por consequência, recordar, caso estejamos mais esclarecidos e fortes. Então vamos lá. Ao invés de castigo, o esquecimento de vidas passadas é dádiva celeste. Como é dádiva celeste hoje em dia pensar, como é dádiva celeste possuir uma fisiologia que nos traz uma harmonia orgânica sem que saibamos como é uma dádiva celeste sermos capazes de ver, de ouvir, de sentir, de falar, de distinguir gostos. Então, o esquecimento do passado é dádiva celeste e não castigo. Continua Joana. Desejarias identificar os sicários, os assassinos da tua paz e os cooperadores da tua alegria. Queremos
recordar de vidas passadas para distinguirmos quem foi quem no convívio social de hoje. E ela diz: examina, no entanto, as afinidades, quer dizer, as simpatias, as conexões, a compatibilidade nossa com alguns, né? Ou com outros não. Examinemos isso. Considera, continua ela, considera as emoções. Quais são os sentimentos que temos perto de uma pessoa, perto de outra? Então, considera as emoções junto aos que te cercam. Medita e conclui com o auxílio do tempo. Quer dizer que pela meditação, percebendo a nós mesmos, quais são as nossas emoções junto de uma pessoa ou de outra, quais são as afinidades com essa ou aquela outra pessoa, podemos concluir, com auxílio do tempo, quem foram os sicários da nossa paz e que roubaram a nossa paz ou que cooperaram com a nossa alegria. Agora, independentemente disso, ela diz aqui: abre todavia os braços a quantos se acercam de ti, procurando envolvê-los nas vibrações do entendimento, nas vibrações da cordialidade, para fluires afeição e simpatia. Sim. Se ofertarmos vibrações de entendimento, receberemos vibrações de entendimento. Se ofertarmos vibrações de cordialidade e simpatia, receberemos vibrações de cordialidade e de simpatia. Se ofertarmos afeição, receberemos. Continua ela. Encontras obstáculos afetivos no lar. No lar estão os obstáculos afetivos. Entre os membros da família. E experimentas não raro. Vejam que ela está se dirigindo a todos nós, são todas as nossas famílias. E não raro experimentamos o quê? No lar, entre os membros da família. Não raro experimentamos asco, repugnância, aversão, rancor, senão revolta. Então, ou uma aversão, ou pior, uma revolta, por aqueles a quem deverias amar nas amarras do sangue. Para todas as nossas famílias, vejam aí. Reações indomáveis. Reações que não conseguimos dominar. A se manifestarem como animosidade, quer dizer, com malquerença, com má vontade, e são indomáveis, não conseguimos dominar. Ao quebra o teu ânimo em casa, retirando-nos o ânimo, levando-te a desesperos e a atritos lamentáveis. Reações indomáveis nos levando a desespero e atritos lamentáveis, com manifestação de má vontade, de malquerença. Acalentas ou és vítima, acalentas ou a gente está cultivando isso. Ou não cultivando, mas de alguma forma somos vítima de idiosincrasias, quer dizer, de características próprias, de temperamentos, senão de aversões. Aversão por filhos ou irmãos, lutando tenazmente para vencer a força negativa que te assoma na presença deles, sem resultados positivos. Então, lutando para vencer o quê? Um sentimento negativo indomável que surge em nós na presença desses familiares, filhos ou irmãos. E ainda, sem resultados positivos. Ela diz: a estada, a permanência, a demora, na intimidade doméstica se constitui penoso período. Dentro da nossa casa, muitas vezes, na intimidade doméstica é algo penoso. É um período penoso estar em casa. Encontrando, todavia, motivos de júbilos,
de alegrias sob tetos alheios. Mas com outras pessoas que não são da nossa família, experimentamos alegria. Aí ela põe uma reticência aqui. Ela põe uma reticência. Depois de dar essas afirmações todas, ela põe uma reticência. E desejarias recordar o ontem? E desejaríamos então recordar o ontem? Com toda essa análise, vamos recordar o ontem. Aí ela, olha que ela se em ignorância quanto ao mal que te hajam feito, eles, os teus familiares, te sentes incapaz de fitá-los, de olhá-los, de entendê-los, de ajudá-los, de amá-los, ofertando-lhes compreensão e simpatia, como te portarias se na filha rebelde, identificasses a antiga companheira que o adultério arrastou? Então, às vezes, a filha nossa pode ser alguém que em vida pregressa foi uma companheira de adultério nosso. Se recordássemos, como seria a nossa? Se sem recordar, não somos capazes de olhá-los, entendê-los, fitá-los, entendê-los, ajudá-los, amá-los, ofertar-lhes simpatia e compreensão, como nos comportaríamos se recordássemos? Continua ela, no irmão consanguíneo, o destruidor do antigo ninho de venturas que o tempo não consumiu. Como seria o nosso comportamento se esse irmão que está hoje consanguíneo, recordássemos que ele foi alguém que destruiu o nosso lar em que buscávamos construir a alegria? Num pai, numa mãe, num filho ou num outro parente qualquer. Recordássemos que eles são ou foram o arquiteto da nossa ruína ou que foram a vítima da nossa sandice, do nosso disparate, da nossa tolice, do erro praticado. Qual seria o nosso comportamento? É por isso que Kardec diz que haveria gravíssimos prejuízos se recordássemos. Se observarmos o livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai trazer vários casos ali de problemas nas casas espíritas. Ele traz um caso de uma moça que está mais ou menos há 5 anos sendo obsidiada pelo antigo namorado, pelo antigo companheiro, que morreu no período carnavalesco ao abandonar a mãe necessitada de extremo auxílio nos últimos instantes da vida para ir curtir o carnaval. Só voltou quando ela já estava nas últimas condições. Porém, ele faleceu antes da mãe porque ligou o gás e adormeceu no banheiro. Foi dado como suicida. Não foi o suicida direto, mas foi o suicida indireto. E morto na casa espírita, ele tem atormentado uma jovem pelo prazo superior a 5 anos, a ponto dela trazer problemas psicológicos significativos e problemas físicos. Porque ele absorve até os fluidos oriundos do alimento que ela consome. Então, aí outro caso é o caso de um jovem que é trazido pela sua mãe, que teve um ataque epilético na casa espírita. Foi permitido que ele tivesse um ataque epilético na casa espírita para fins de estudo. E no caso dele, a epilepsia é um processo obsessivo muito significativo, porque em vida anterior ele foi justamente um médico que prejudicou o seu irmão, e é o irmão que agora o obsidia. Prejudicou a ponto de ser o adúltero, adulterar com a esposa do irmão e levá-lo à ruína social e econômica. É o que ela falou aqui, a Joana, né? Em outro caso, André Luiz nos traz diversos casos. Tem uma jovem que também na casa espírita tem uma espécie de
sonambulismo torturado, ela cai numa espécie de hipnose quando o espírito a atormenta, e esse espírito foi o pai dela em vida anterior, que ela envenenou, porque o pai percebeu que o seu noivo só estava interessado na sua herança, quis então que ela se separasse dele, o que ele não conseguiu, então ele iria deserdá-la, mas antes dele conseguir deserdá-la, ela, com influência desse noivo, o assassinou em uma semana, um pouco mais de uma semana, dando veneno. E agora ela está sendo obsidiada pelo pai. E Aulus, instrutor de André Luiz, vai dizer que as casas espíritas estão repletas desses dramas particulares. Então vejam, as nossas histórias de vida passada, nós que frequentamos os centros espíritas, são dramas como esses narrados nos livros de André Luiz. Se recordássemos, estaremos como diz Kardec, ou como pergunta Joana, qual seria o nosso comportamento? O que diz Kardec? Talvez o ódio se instalasse de novo. Talvez nós nos sentíssemos tão humilhados a ponto de perder o livre-arbítrio, a capacidade de decidir por nós mesmos com vontade própria. A recordação nos levaria a isso. A perturbação no comportamento, no entrelaçamento familiar seria muito significativa. Então, vamos com a Joana. É uma bênção o esquecimento, porque a recordação seria gravíssimo, nos traria gravíssimos prejuízos. Então vamos lá, com Joana ainda. Esquecer o mal para agir com acerto é luz de amor na lâmpada da oportunidade. Esquecer o mal para agir com acerto é luz de amor na lâmpada da oportunidade. Ignorar os maus para ajudá-los significa ensejar-lhes, oportunizar-lhes, com igualdade de condições, ocasião de reparar os males que tenham praticado. Então, ignoramos os maus para ajudá-los. Estamos, assim, oportunizando a eles igual condição que a nós mesmos de ofertar ajuda, ocasião para que eles reparem os males que tenham praticado. Muitas vezes a relação de maldade são recíprocas em diversas vidas pregressas. Aos que na vida anterior fizemos mal, em outra mais anterior recebemos o mal. E diz Kardec, renascemos quase sempre no mesmo meio com as mesmas pessoas para a reparação do mal. Então, se é assim nessa vida, foi em vida anterior. E talvez nós tenhamos nos alternando nos males que praticamos uns para com os outros nas nossas casas, nos nossos lares. Então há uma necessidade de ignorar para acendermos a lâmpada da oportunidade e de ajudar para que eles também reparem os males que tenham praticado. Diz ela, lutar contra a antipatia, quer dizer, algo que surge dentro de nós, o que é a antipatia. Lutar contra essa antipatia que surge dentro de nós mesmos. Lutar contra a antipatia não é uma luta externa, é uma luta íntima. Procurando ignorar as causas da aversão, representa valioso esforço de libertação íntima. Olha isso. Lutar contra a antipatia, procurando ignorar as causas da aversão, representa um valioso esforço de libertação íntima. Considerando a pequenez e a inferioridade moral de quantos se encontram na Terra, somos pequenos, ainda não somos superiores, somos inferiores, considerando a pequenez nossa e nossa inferioridade. O abençoado Hospital Escola para recalcitrantes, que é a Terra, o Hospital Escola, para os recalcitrantes, para os insubmissos, para os desobedientes. Os excelsos promotores dos renascimentos, está com letra maiúscula aqui, os excelsos promotores dos renascimentos, fazem que a mente espiritual mergulhe no ouvido, mergulhe no esquecimento, a fim de que as lembranças dos atos infelizes
não os enlouqueçam. Ó, a consequência, nós estaremos enlouquecidos. É o que diz Kardec, perderíamos o livre-arbítrio, a capacidade de decisão por vontade própria. E as aversões para que as lembranças dos atos infelizes não nos enlouqueçam e as evocações abençoadas não os paralisem em recordação insensata ou improfícua. Quer dizer, alguma recordação de algum momento feliz nosso, poderíamos ficar ali paralisados mentalmente sem uma produção. Não seria estar vinculado a algum momento bom que vivemos, estaríamos ali numa recordação improfícua, sem finalidade útil. Penúltimo parágrafo. Jesus, o egrégio, o notável, o ilustre, o admirável coordenador da vida no orbe, lecionando sobre a necessidade do bem atuante, ensinando-nos sobre a necessidade do bem atuante, não poucas vezes exortou, advertiu ao amor puro e simples com o esquecimento do mal. Jesus nos advertiu que corrigíssemos os nossos sentimentos para que nos manifestássemos sempre com amor puro e simples, esse amor puro e simples, com o esquecimento do mal, para que o mal, não se corporificasse em sombra tenebrosa acompanhando nossa consciência, para que o mal não virasse uma energia densa em torno da nossa própria consciência. E desejando imprimir com os sulcos profundos o ensino sublime, e desejando nos marcar com o ensino sublime, conclamou os que o seguissem a quê? A duplicar a bondade em relação aos que nos peçam algo. Duplicar a bondade. Dar mais do que a pessoa pediu. Principalmente, dar bons sentimentos, porque a caridade material é a mais simples de ser praticada, não é? Também deve ser praticada, mas essa é a mais simples. Mandando oferecer a outra face aí. Então, duplicar a bondade oferece a outra face, para que não fôssemos os promotores do mal ou os vitalizadores da impiedade. Então, o ensino de Jesus aqui é um ensino com uma figura de linguagem, né? Dar a outra face não é efetivamente o ato literal de ofertar o outro lado do rosto para ser agredido. É a outra face, ofertar a outra face ao agressor, é esse ensino de manutenção do amor puro e simples com o esquecimento do mal. É algo interno nosso para que nós não sejamos os promotores do mal ou os vitalizadores da impiedade, das barbaridades, das desumanidades, dos atos que são de respeito a Deus. E assim o fez por conhecer, Jesus, né? E assim o fez por conhecer o abismo que a ignorância da verdade representa. Quer dizer, não conhecemos quais são os conhecimentos filosóficos, científicos de natureza religiosa que nos permite trilhar o caminho em busca da felicidade. Não temos essa verdade, né? Não temos essa verdade capaz de buscar um consolo profundo. Não é o conhecimento de vida passada. Esse não é útil, como diz Kardec. É o conhecimento que vai nos libertar. E a falta desse conhecimento que nos liberta com relação ao futuro, não com relação ao passado. Como diz Joana aqui, a falta desse conhecimento da verdade com relação à conquista da felicidade, que nos pode levar à felicidade, é um abismo, representa um abismo. A ignorância dessa verdade representa um abismo. E Jesus assim nos ensinou com relação a esquecermos o mal, duplicarmos o bem, buscarmos sentir em nós o amor puro e simples, por conhecer o abismo que a ignorância da verdade representa e a baliza de luz
que significa o amor no caminho da evolução. Quer dizer, o amor é uma espécie de baliza que aponta a direção da conquista da felicidade. A baliza de luz, que significa o amor no caminho da evolução. Amor esse que nos faz esquecer o mal para somente nos lembrarmos do bem. Então vejam que o esquecimento do mal, tanto quanto a recordação do bem, a recordação do que é bom, depende muito do nosso amor, de quanto nós amamos. O desenvolvimento do amor vai nos levar a esquecer o mal para somente nos lembrarmos do bem. Que Jesus nos abençoe e muita paz a todos os corações.